E hoje é dia de homenagear. Estamos homenageando um dos principais pesquisadores do Brasil e do mundo, o professor Sérgio Mascarenhas, que hoje comemora 90 anos de idade. Em sua trajetória científica, o professor Sérgio acumula vários prêmios nacionais e internacionais e, além disso, foi fundador do Instituto de Física e Química de São Carlos, foi fundador da unidade Embrapa Instrumentação e foi um dos fundadores da Universidade Federal de São Carlos. E hoje, aos 90 anos, o professor Sérgio dirige o Programa Internacional de Estudos para a América Latina. Ele é membro do Conselho Universitário da Unicamp, é diretor do Programa Educação e Ensino de Ciências para a América Latina, da Ford Foundation, e é coordenador geral da Rede de Inovação e Prospecção Tecnológica para o Agronegócio. Por esse e por muitos outros motivos, ele é o nosso homenageado de hoje. O pessoal vai tocar aqui uma música de 1969, eu tinha 1 ano de idade e o Pelé fez o 1000º gol, né? E todo mundo sabe, meu pai, santista, né, foi lá assistir no Maracanã, voltou para casa e fez uma música chamada Gol do Século. Em 94, a gente gravou de presente essa música para ele. E agora os netos aqui, junto com os amigos, vão tocar essa música aí, Pelé, Gol do Século. Detalhe, né? A gente gravou a música e aí acabou que, através de um amigo nosso daqui de São Carlos, da rádio daqui, o Juquita, ele enviou um CD dessa música para o Pelé. E o Pelé ouviu a música, mandou umas camisas autografadas para o meu pai, uma carta linda, né, longa até, que a gente perdeu a carta, né, e hoje a camisa está lá, junto das coisas que a gente guarda do papai, e essa era a história engraçada.
legado mais importante da carreira do professor Mascarenhas? Bom, eu diria que o principal legado que ele deixa, além das instituições, que são muito importantes, é principalmente o legado do número elevado de jovens pesquisadores que galgaram posições de importância, tanto na academia como nos institutos de pesquisa do Brasil. Essa quantidade de pesquisadores formados é uma contribuição extremamente valiosa para o desenvolvimento científico do nosso país. O professor Sérgio Mascarenhas faz parte da história da ciência brasileira. Ele, ainda muito jovem, no Rio de Janeiro, final da década de 40, começo da década de 50 do século passado, faz 2 cursos, Química e Física, na então Universidade do Brasil, Faculdade Nacional de Filosofia, e depois de fazer trabalhos científicos naquela universidade, em 1956 resolve fazer uma coisa que ninguém fazia naquela época, que era ir para o interior. Ele toma a decisão de vir para São Carlos, para uma escola nascente, Escola de Engenharia de São Carlos. Aqui estabelece a cultura da pesquisa científica, que não existia na Escola de Engenharia. Aqui ele cria várias instituições, o Instituto de Física de São Carlos, o Instituto de Química de São Carlos, a Embrapa, Instrumentação Agropecuária, a própria Universidade Federal, e prossegue nessa trajetória de geração de novos conhecimentos. Foi membro do Conselho Deliberativo do CNPq, na época implementou um programa de centros emergentes que fomentou a criação de centros de pesquisa no país inteiro e, pelo seu exemplo, continua trabalhando até hoje, mostrando que quando a gente faz ciência e mantém a cabeça ocupada, não existe velhice. E ele desenvolveu uma quantidade de pesquisas que são extremamente relevantes e fez com que o nome da Universidade de São Paulo não ficasse só restrito ao Brasil, mas em todos os continentes, nós podemos assim dizer. Então a importância dele como cientista, ela é fundamental, como um grande entusiasta pelo ensino de graduação, de formação de pessoas, foi fundamental para que o Instituto de Física de São Carlos alcançasse o nível internacional que tem hoje. A ciência tem que contribuir com o avanço da sociedade. Nós não podemos fazer uma ciência que está totalmente alienada ao avanço da sociedade, uma sociedade que tem tantos problemas. Então, o professor Sérgio foi um dos pioneiros, não só na formação do nosso instituto, mas também em dar essa contribuição, que o cientista tem que estar preocupado em fazer a melhor ciência, ao mesmo tempo que ele tem que estar preocupado em fazer que essa ciência contribua com as soluções dos problemas que a sociedade brasileira e mundial apresentam. Então ele tem uma importância muito grande do ponto de vista de visão, do ponto de vista de maneira de fazer e de coragem. Precisa ter muita coragem para começar as coisas novas em qualquer lugar do mundo, em especial em São Carlos. Mas graças a pessoas como o professor Sérgio, é que hoje São Carlos é uma cidade observada no Brasil e no mundo com relação a seu pioneirismo em muitas coisas, dentre elas a ousadia científica e a contribuição da ciência para o desenvolvimento da sociedade. Olha, homenagear pessoas é reconhecer a prestação de serviço para a sociedade, a contribuição do homenageado. Então, hoje é um dia simbólico. O professor Sérgio Mascarenhas merece essa homenagem por tudo que ele representou, não só para São Carlos, que tem uma contribuição expressiva, mas para o Brasil e para o exterior. Eu diria que o professor Sérgio é um ícone, é um empreendedor e que tem uma vasta contribuição. E eu, como ex-reitora da Universidade de São Paulo, quero me unir ao Instituto de Física nesta homenagem.
criou a Embrapa Instrumentação há 34 anos atrás, e hoje essa unidade é muito importante para a pesquisa agropecuária, é uma unidade estratégica, que ela desenvolve a agricultura inteligente hoje, né? Ela une a automação, a agricultura de precisão, a nanotecnologia, né? Diversas técnicas oriundas da física, né? Que vieram aqui do Instituto de Física de São Carlos, né? A tomografia, a ressonância magnética nuclear, né? Diversas técnicas hoje são aplicadas na agricultura com sucesso, graças a essa visão que o professor Sérgio Mascarenhas teve há 34 anos atrás, de que essas técnicas elas trariam um diferencial, uma contribuição para a evolução da agropecuária, que é, sem dúvida nenhuma, a vocação do Brasil, né? Hoje o país está batendo recordes de produção, de produtividade, é visto como o país que pode prover o alimento que a população mundial precisa, né? Principalmente se nós olharmos o desafio 2050, né? Quando estima-se que a população do planeta chegará a 9, 10 bilhões de habitantes, será necessário um crescimento de produção de alimento de 70%. E desses 70%, 40% tem que vir do Brasil. Então você imagina aí, né, a contribuição que o professor Sérgio deu para o país e para o mundo, né? Em poucas palavras poderia resumir, né, essa contribuição do professor Sérgio. Essa homenagem, sem dúvida, é muito justa e em boa hora, né? O professor Sérgio Mascarenhas, ele acreditou em jovens. Quando nós começamos o trabalho com a Embrapa, nós estávamos no início de nossas carreiras. Ele, certamente um professor catedrático, acreditou na juventude, apostou e, mais do que isso, procurou encontrar e organizar os caminhos para que isso pudesse ser feito. Então, de fato, ele foi orientador de doutorado do professor Crestana, foi meu orientador de doutorado na Unicamp, diga-se de passagem, e foram 3 gerações trabalhando juntas, coisa que nós precisamos incentivar num país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, ou seja, a experiência e os jovens, de tal forma que essa ponte, essa organização é que de fato traz um elo de desenvolvimento e de construção. Então acredito que esse é o ponto que eu gostaria de destacar nesse momento. Agora estamos com o professor Silvio Crestana, pesquisador e ex-presidente da Embrapa. Professor, qual a importância do Sérgio Mascarenhas na história de vida do senhor? A importância é enorme, muito abrangente, mas ele respondeu 2 perguntas que ele fez, que eu fiz para ele, e respondendo essas perguntas eu trabalhei com ele o resto da vida e fui fazer física. A primeira era por que a gente podia fazer física no Brasil, se era possível fazer física no Brasil, né? O que precisava fazer física? Eu estava no colegial ainda e ele me respondeu. A segunda foi: por que não tem física na agricultura, física de solos, física aplicada à agricultura? E aí, devido a isso, surgiu todo esse trabalho que ele liderou de montar o Centro Nacional de Instrumentação Agropecuária, que é a Embrapa Instrumentação. E nós estamos trabalhando juntos desde quando eu vim para a física, porque ele foi meu professor, eu fui aluno, eu acompanhava os resultados da pesquisa dele, e depois que eu me formei, é quando ele responde que física de solos era possível, e me conectou, e todos os meus colegas estavam interessados nesse assunto, as pessoas mais importantes do mundo, e ele mesmo se dedicou a essa área, e fizemos um tomógrafo aplicado à agricultura. Usamos o tomógrafo com vários experimentos em agricultura, várias aplicações, e depois disso fizemos mais coisas, que foi montar uma equipe, construir prédios, gerar resultados de pesquisa importantes, publicações, patentes e inovações, que até hoje elas estão acontecendo e continuam cada vez mais. A Embrapa comprou a área, foi no final da gestão do Dr. Eliseu. Nós vamos passar um período extremamente difícil aí em seguida, para começar, porque tinha a história da democratização, o regime militar anterior, tinha perseguições enormes, inclusive o Dr. Eliseu, e dizia que essa era
a última unidade criada pelo Dr. Eliseu, o apagar das luzes da ditadura militar. Esse era o discurso que se fazia à época pelos, agora, diretores e presidentes da própria empresa. Então, vocês imaginam aí. E quem iria escolher o chefe da unidade, nesse momento, deveria ser o deputado federal do PMDB da cidade. Você teve contribuições para a medicina, para a agricultura, é um daqueles cientistas pós-modernos, mas das antigas ao mesmo tempo. Um cientista paradoxal, que consegue fazer ciência em várias áreas. Então, olha, meus parabéns, que bom que você existe, que bom que você está entre nós. E não só você cria ciência de uma maneira extremamente original, mas você também cria linguagem. Então, usando a sua linguagem, eu quero mandar para você daqui um abrente, um grande abrente nessa data magnífica do seu aniversário. Vou contar um pouco aqui de uma parte da história do professor Sérgio Mascarenhas. Como todos que me antecederam já mencionaram, ele é uma pessoa que, uma vez que a gente encontra, fica marcado por esse encontro e leva esse estímulo, essa vontade de trabalhar pela ciência para o resto da vida. Eu procurei dar um subtítulo para essa minha fala, que na realidade, se a gente for analisar a história do Sérgio, começa com os atos, moléculas, e hoje ele está lidando com amostras que tem, está trabalhando com o cérebro, tentando entender o que está acontecendo ali. Toca a mim falar um pouco sobre a biofísica, que é uma outra área que começou. Como falou o professor Sérgio Rezende, se a física da matéria condensada, que hoje tem 50% do total da física do Brasil, era considerada uma área de pouca importância, pouca relevância, imagine um físico se meter a falar sobre biofísica. Era uma coisa também bastante não vista com muita seriedade. Tinha aquela piada de o que é o biofísico. Então, esse biofísico era o físico que, quando estava entre os biólogos, falava de física, quando estava entre os físicos, falava de biologia, e quando se encontravam, falavam de outro assunto. Então, era esse apelo que a gente tinha. Em parceria com o médico industrial e político Ernesto Pereira Lopes, isso está em todas as nossas publicações históricas guardadas nos nossos arquivos da UFSCar, que junto com este político Ernesto Pereira Lopes concebeu a Universidade Federal de São Carlos por volta de 1968, com uma ideia diferente. Criar uma universidade, como o próprio professor Sérgio disse, pequena e com visão de futuro. Com isso, foi implantada a UFSCar em 1970. E seguindo o seu caminho, já estamos quase completando 50 anos, com 4 campi e com uma comunidade de mais de 30 mil pessoas. Nesse contexto, o professor Sérgio foi o primeiro reitor pro tempore da UFSCar e, com o seu pensamento sempre inovador, propôs o curso de Engenharia de Materiais, o primeiro do Brasil e da América Latina. O professor Sérgio Mascarenhas é um patrimônio do nosso país. Além de um grande cientista, é um ser humano fantástico e que durante toda a sua vida construiu uma ciência de excelência que coloca nosso país entre as ditas sociedades do conhecimento. Nesse dia de festa, eu acho que é uma celebração da ciência brasileira. E como vice-presidente da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, eu espero que ele seja disseminado nesse país, clonado pelos nossos jovens, para que nós possamos ser uma nação educada e tecnologicamente desenvolvida. Isso é o sonho, não só do professor Sérgio, mas como de todos nós cientistas brasileiros. Nós
temos e com certeza será replicado em cada jovem que aqui se espelha nessa imagem para que nós possamos ser uma pátria melhor do que nós somos hoje. Porque Sérgio Mascarenhas é um dos pioneiros da física no Brasil, em particular da física do estado sólido, que é a maior área da física atualmente. E além de ter sido um dos fundadores da física, ele tem sido, nesses muitos anos, 70 anos de vida profissional, muito importante para a ciência no Brasil. Então, ter um cientista como o Sérgio, completando 90 anos, em plena atividade, é importante para a ciência brasileira, pelo que ele é e tudo que ele fez para a ciência. Depois de algum tempo, ele incentivava a ir para fora, para fazer o doutorado, grande parte para a Europa. Então tem aí nomes importantes que foram importantes para a física de materiais no Brasil. Mark Scherer trabalhou com dois, Prêmio Nobel, Frederick Pauli, e Dani trabalhou com William Blair, também Prêmio Nobel. E no Rio de Janeiro, Joaquim da Costa Ribeiro, engenheiro, aprendiz de cientista, ele então foi de forte influência de Gross e foi o primeiro brasileiro a começar a trabalhar com ciência de materiais de forma mais sistemática. Bom, esse evento é muito importante porque ele comemora os 90 anos de não só um grande cientista e criativo cientista, mas que teve uma influência fundamental na vida de São Carlos. Ele não só fez ciência de alto nível internacional, mas ele criou um Instituto de Física de São Carlos, da USP, criou a Embrapa Instrumentação, criou a Universidade Federal de São Carlos e o seu Departamento de Engenharia dos Materiais. Portanto, todo esse conjunto teve um impacto extremamente positivo no desenvolvimento de São Carlos. E, portanto, a Prefeitura Municipal se associa a essas homenagens, reconhecendo devidamente a dedicação do professor Sérgio Mascarenhas ao município e o seu impacto no desenvolvimento do município. Vamos surfar nas ondas da juventude. A Flávia Gataz é a nossa mais nova bolsista da Filarmônica, que é a orquestra aqui de São Carlos, e ela vai justamente fazer seu debut. A primeira vez que ela se apresenta em público para nós é sempre uma alegria muito grande trazer a juventude e os nossos alunos. Contra isso, publicamente, acho que é uma vergonha que a gente termine com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que degrade a educação brasileira do jeito que ela está sendo degradada. Mas ele era uma pessoa maravilhosa, naquela grosseria dele, naquele pouco conhecimento dele, ele tinha um entusiasmo tremendo. E era metido a político também. Lá no Rio ele criou o Centro Paulista, que ele era paulista, de Pederneiras, criou um centro no Rio de Janeiro. Lá ele convivia com as grandes autoridades, era realmente um cara diferente. E aí criou esse Centro Paulista, e aí um dia ele veio para São Paulo com Alípio Correia Neto, que era o reitor da Universidade de São Paulo. Você vê que era metido um cara que praticamente era analfabeto, mas ele tinha aquela criatividade e aquela força de querer fazer coisas, sabe? Aí ele estava lá no gabinete do reitor da USP, o senhor Francisco Primeirão, aí aparece o Teodoreto da Ruda Souto, que era da Politécnica de São Paulo, para falar com o reitor. Aí diz para o reitor: eu estou precisando de um físico lá na Escola de Engenharia de São Paulo, que acabou de ser criado.
Aí ele, olha, eu tenho a minha filha e o meu filho, são 2 grandes filhos. Já pensou, eu tinha 26 anos, a Ivone tinha 24. Então, aí eu estou dizendo, vocês tem referência também. Eu tinha sido eleito membro da Academia Brasileira de Ciência, eu acho que foi o mais jovem eleito por causa do Costa Ribeiro e do Álvaro Alberto. Pura influência, puro nepotismo. A NASA está lançando um foguete para Marte, com o Curiosity, aquele carro, né, que está fazendo pesquisa de solo em Marte. Aí quando eles vão lançar lá no Cabo Canaveral, manda abortar, não pode lançar agora. Por quê? Porque vem uma frente nuvem com raio, tudo isso, e eles não podem. Quer dizer, a humanidade pode mandar um negócio para Marte, para a Lua. A Lua manda até gente. E você não entende de física de Lua. Não é uma vergonha isso, pelo menos. Infelizmente, eu chego aos 90 anos, e a coisa fica difícil de corrigir. Então você tem que surfar na juventude, nas crianças, né? Eu estou emocionado demais para falar coisas razoáveis, mas eu queria começar com essa. Todo mundo falou bem de mim, eu tenho obrigação de falar mal de mim, porque senão eu não sou real, eu não sou honesto. Eu não quero parecer que a vida é fácil, que é muito difícil de você. Por isso que admiro as mulheres. Admiro as mulheres que sofrem na mão dos homens, não aqui somente no Brasil, mas no mundo inteiro, com um machismo terrível. Não tinha espaço, não tinha apoio para que isso fosse feito no Rio e em São Paulo, onde a física já estabelecida não dava importância a essa área. Então, mudar para São Carlos, acreditar na USP, acreditar no interior, permitiu construir a liderança e as condições para realizar o que hoje temos aqui, no nosso Instituto de Física. Na Constituição, antes de mim, muito já foi falado sobre as realizações do papai. Então, me desculpem as repetições. Mas o que eu quero falar aqui é mais sobre o que nos ensinou a respeito de como viver. Acredito que falo pelo sentimento de todos nós, filhos, noras, netos, bisnetos, agregados que tanto amam. Muitos não sabem ainda a importância do que eu vou contar, de forma explícita, porque são crianças, mas que vivem, como eu e meus irmãos viveram, essa experiência no dia a dia. Eu peço desculpa. Lá em casa, a pesquisa, o ensino, a física e projetos, e todas as pessoas que de alguma maneira participavam da realização desses projetos, sempre foram parte de nossa vida. Apesar que a vida de São Carlos ter nos tornado uma família pequena, meus avós paternos, maternos e tias estavam todos no Rio de Janeiro, nunca nos sentimos uma família pequena aqui. Foram inúmeros amigos que aqui acolheram a nossa família. Foram inúmeros colaboradores que sempre tivemos a alegria de ter em casa, para simples almoços de trabalho, mas também para festas de comemoração. Com isso, papai e a mamãe sempre nos deram a oportunidade de aprender a maneira de conduzir projetos, participar com naturalidade de discussões, as quais não entendíamos quase nada, mas que de alguma forma formaram um arcabouço e familiaridade com os mais diversos assuntos, e vocês viram aqui como foram diversas as coisas feitas. Né?
Importante também foi que, com essa proximidade e convivência com pessoas das mais diferentes idades, autoridade científica e posicionamento político, foi possível nos tirar o medo de interagir com as pessoas. Sem interação não tem como empreender. Qual mensagem o senhor gostaria de deixar para o seu pai? A mensagem é de agradecimento por todo esse ensinamento compartilhado, da gente estar sempre aprendendo que a vida não é um monte de caixinhas separadas, trabalho, lazer, família, mas que essas coisas se integram. E é isso que meu pai e minha mãe sempre passaram para a gente e que faz parte da nossa vida até hoje. E agora estamos com o nosso homenageado, o professor Sérgio Mascarenhas. Professor Sérgio, o senhor recebeu uma importante homenagem do IFSC e de amigos. Como foi para o senhor receber essa homenagem? Olha, foi de extrema importância sentimental para mim e, ao mesmo tempo, foi um momento de reflexão histórica, porque, como eu fiz 90 anos, eu pude, então, contemplar todo o passado e o significado profundo do apoio que eu recebi durante esses 90 anos. Um homem não pode fazer nada sozinho. Tem a famosa frase, né, que nenhum homem é uma ilha, né? Você tem que depender dos outros, né? E eu dependi de tanta gente, dos meus alunos, dos funcionários, da direção da USP, né, do Instituto, e foi então um momento de análise. E aí eu entro com a minha frase clichê: professor só é bom se ele tem alunos melhores do que ele. Se ele não tiver alunos que o ultrapassem, ele falhou, porque não construiu uma escola. Eu tive muitos alunos muito melhores do que eu, que construíram, na realidade, toda essa estrutura de conhecimentos e inovação, tecnologia que nós conseguimos aqui em São Carlos. Inadmissível.
agita.